e tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Eles queriam ter certeza que Jesus havia morrido, estava morto, ele não estava mais vivo. E os romanos que quebraram as pernas dos 2 ladrões sabiam que Jesus já havia morrido. Além disso, queridos, de que maneira um túmulo mais fresco poderia transformar o corpo de Cristo de modo que fosse capaz de aparecer, desaparecer, atravessar janelas, atravessar portas fechadas? Um sepulcro frio podia fazer com que o corpo de Cristo agora fosse transformado de uma forma tão extraordinária que era capaz de aparecer, desaparecer, atravessar paredes, atravessar portas, porque para ele não havia mais obstáculo. Agora, meus queridos, a mensagem do Evangelho baseia-se na morte de Cristo em sua ressurreição. Esta mensagem do Evangelho: Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia! Os apóstolos foram como testemunhas de sua ressurreição. Atos capítulo 1, versículo 22, nos dá uma ideia, uma compreensão. E a ênfase do livro de Atos é sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Isso explica porque Lucas escolhe como culminante do seu evangelho o relato de algumas aparições de Jesus depois de haver ressuscitado. Lucas, ele se interessou e começou a relatar no livro de Atos e também no seu evangelho. Lucas, ele escreve, então ele relata que sua primeira aparição foi a Maria Madalena. Podemos ler em João capítulo 20, versículo 11. Depois ele apareceu a outras mulheres, várias mulheres que serviram Jesus. E é importante destacar aqui, nessa parte aqui, as únicas pessoas que não abandonaram Jesus, nem no seu sofrimento, nem quando ele foi chicoteado, nem foi condenado, quando foi crucificado, elas não abandonaram Jesus. Os homens são sempre os valentes, né? São os valentes, são os fortes. Mas quando o galo cantou, Pedro já havia negado Jesus 3 vezes. As mulheres também ouviram o galo cantar, mas não haviam negado Jesus. Amém? Aleluia! Que Deus nos ajude, né? Que venhamos ter força para não negar o Senhor. Ele, Jesus Cristo, ele ressuscitou. Em seguida, ele se apresentou a 2 homens no caminho de Emaús. Olha, eu queria estar lá para conversar com esses 2 camaradas. Escuta aqui, vocês agora estão abandonando Jerusalém, indo a Emaús, 12 quilômetros de Jerusalém, numa aldeia. E quando estão indo esses 2 camaradas ali, fortes, poderosos, curaram enfermos, ressuscitaram mortos, eram fortes na pregação, como muitas vezes nós pregamos com autoridade. Agora, tendo a promessa do Mestre, olha, vocês não saem de Jerusalém, ficam ali. Ao 3º dia eu vou ressuscitar. E Jesus disse isto muitas vezes, não só uma. E preparando eles para esse grande sacrifício que ele iria trazer para a humanidade, a sua morte na cruz, disse: olha, ao 3º dia eu vou ressuscitar. Quantos creram? Quantos dos discípulos creram?
Quantos? Nenhum. Os dois camaradas vão para Emaús. No caminho se apresenta um caminhante, um que estava caminhando também na mesma direção, mas Emaús não era a última estação, a estrada continuava. E ele se apresentou a eles. Escuta aí, que negócio é isso aí? Vocês são tristes, caminhando assim, cabeça baixa. O que está acontecendo? Você é o único cidadão que não sabe o que aconteceu nas últimas semanas em Jerusalém. Mas o quê? De que se trata? Mas de Jesus Nazareno, poderoso em palavras e ações. Ele foi tremendo. E os judeus o entregaram para os romanos para ser morto. Você é o único que não sabe dessas coisas? Você não está. Mas me contem. E eles começaram a falar para ele. E Jesus começou a responder. Vocês não sabem, lá em Gênesis capítulo 12 está escrito que Deus enviaria o Messias. Lá na lei de Moisés está escrito que Deus enviaria o Messias, o Salvador. Isaías 53, vocês nunca leram esse texto? Vocês nunca observaram essa mensagem? Que Deus enviaria o Salvador? E Jesus falando com eles, e os seus corações, aleluia. Queira Deus que também hoje, em nossos dias, nossos corações possam arder, como uma chama viva. A Bíblia diz que os seus corações arderam dentro deles. Mas que negócio é isso aí? Esse homem está falando e nós não entendemos. Nós compreendemos a mensagem, mas quem é ele? Com tanta autoridade, com tanto poder, com tanta convicção, está nos transmitindo a palavra. E quando chegaram no vilarejo, eles estavam dobrando certamente para a esquerda ou à direita para ir à sua casa. Ele fez de conta que estava seguindo. Eles disseram: Senhor, fica conosco, já é tarde, a noite está por vir, permaneça conosco. E Jesus aceitou o convite. Ao servir o pão, os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram: é o Senhor, aleluia. E ele disse, apareceu diante dos olhos dele. Acabou a frieza, acabou o cansaço. Meus queridos irmãos, o encontro com Jesus muda a tua e a minha situação. Acabou. Eles estavam cheios de força, de graça, de poder, cansaço nenhum. Eles disseram: retornaremos a Jerusalém, mais 12 quilômetros. Não era aquela caminhada, não, era agora correndo de volta a Jerusalém. Aleluia. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que possamos ter essa experiência com o Senhor. Em algum momento também apareceu a Pedro. Pedro precisou um encontro especial com Jesus. Como nós aqui nesta noite, precisamos um encontro com o Senhor. Naquela noite apareceu aos apóstolos, Lucas 24. Os apóstolos estavam ali reunidos e Jesus apareceu a eles. Mas Tomé não estava com eles. 7 dias após, ele apareceu de novo, unicamente para se apresentar a Tomé. Amém? Só por causa de Tomé ele veio de novo. Quando entrou, olhou para Tomé: vem cá, Tomé, vem cá aqui. Porque ele disse que ele não acreditava em ninguém. As mulheres testificaram, os apóstolos testificaram: eu não acredito que ele ressuscitou, a não ser que eu ponha minha mão nas suas feridas e meus dedos apalparem as suas mãos feridas. Se não acontecer isso, eu não creio. Vem cá, Tomé, põe tua mão aqui. Põe tua mão aqui nas minhas mãos, teu dedo e nos meus pés. Ele gritou: meu Senhor, meu Salvador, perdoa minha pequena fé. Jesus disse: bem-aventurado aquele que crê e não vê. Aleluia.
apareceu a 7 dos apóstolos quando estavam pescando no mar da Galileia. Aleluia! Este é o Jesus que nós servimos. Antes da ascensão também se encontrou várias vezes com os apóstolos a fim de ensiná-los. Aos verdadeiros discípulos, amados, saber que o Senhor estava vivo fez toda a diferença. Queremos encerrar. A última coisa que Jesus fez foi abençoar seu povo. Erguia as mãos e abençoava. E a primeira coisa que seu povo fez foi adorá-lo. Aleluia. A Bíblia diz, quando Jesus ergueu as mãos e abençoou, ele subiu aos céus e os discípulos caíram por terra e adoravam o nome do Senhor. As duas coisas andam sempre juntas, pois ao adorá-lo em verdade, compartilhamos das suas bênçãos. Jesus não só abriu os lábios deles apenas para testemunharem, mas também para adorá-lo e louvá-lo. Esta mensagem da Páscoa, e Jesus quer também nesta noite tocar no teu coração, tocar na tua vida. Abra teu coração e permita que o Espírito Santo venha nesta noite fazer com que você entenda: Jesus verdadeiramente ressuscitou. Amém. Nós queremos imediatamente passar a nossa agenda. Terça-feira, às 14 horas, é culto do departamento feminino. Quarta-feira, às 15 horas, um grande culto da vitória aqui no nosso Templo Matriz. Também quarta-feira, a partir das 20 horas, o programa Encontro de Fé na TV Informativo. Você pode acessar o site www.tvinformativo.com.br, tem um linkzinho no lado esquerdo, assim, só clicar ali, tem todas as mensagens em diversos dias que foram gravados. Sexta-feira, 19h30, o ensaio da nossa orquestra. Sábado, 19h30, culto de jovens aqui no nosso Templo Matriz. Domingo pela manhã, escola bíblica, uma maravilha, a 4ª lição sobre caráter cristão, uma bênção de Deus. Vai ser um assunto fantástico no próximo domingo. Também inicia-se às 8h30, oração, 8h45, louvor com os jovens, adolescentes e crianças, e depois a ministração da palavra de Deus. Também teremos o discipulado, logo mais na sala atrás, aqui onde aproximadamente 30 irmãos estão fazendo o discipulado, uma bênção de Deus. E depois, domingo, a partir das 18h30, um grande culto público. Então queremos convidar todos vocês para participar das nossas reuniões, também nas congregações, nos bairros Santo Antônio, Jardim do Cedro, Santo André, Olarias, Moinhos d'Água, Moinhos Coab. Então, e aqui estão os líderes dessas congregações presentes para adorar o nome do Senhor juntamente com todas as pessoas que comparecerem nas reuniões. São todos bem-vindos. Irmãos queridos, uma abençoada semana, uma semana de bênçãos, de vitória sobre a vida de vocês. Tá? Levante a tua mão comigo e diga assim, ó: ano do crescimento. Um ganhando mais um. Uma abençoada semana, em nome de Jesus. Amém.